Era para ter acabado. As decisões já tinham sido tomadas. As assinaturas já estavam no papel. Nos corredores de alta tensão do Pentágono, o consenso era absoluto. O Fairchild Republic A-10 Thunderbolt Soyuz, o lendário, brutal e adorado Warthog, era uma relíquia de uma era passada. Uma banheira de titânio voando devagar, completamente indefesa contra os modernos sistemas avançados de defesa aérea. No início de 2026, a ordem de execução já estava sendo cumprida. O inventário operacional da Força Aérea despencou de 245 aeronaves para apenas 162. Os históricos Fighting Owls de Maryland, que voavam o jato desde 1979, foram oficialmente desativados. A unidade de treinamento Dog Patchers foi desativada. No Pacífico, os famosos dragões de ação da base aérea de Ozan haviam concluído a retirada gradual de suas 24 aeronaves. Todos os sinais mostravam que o Warthog só sobrevivia por aparelhos. A infraestrutura de manutenção pesada no complexo logístico aéreo de Ogden havia oficialmente fechado suas portas, atendendo seu último jato, o número 780.655, antes de desativar completamente o esquadrão de manutenção. O cemitério de aeronaves estava chamando. A ceifadora estava esperando. Mas então a geopolítica fez o que sabe fazer de melhor. Ela rasgou o roteiro. Entra em cena a Operação Fúria Épica, um conflito de alta intensidade em escalada sobre os céus fortemente defendidos do Irã. Uma guerra da qual o senso comum dizia que o A-10 não conseguiria sobreviver. Em vez de ficar no hangar, o Javali foi enviado direto para a linha de frente. Esta é a história de como um caça-tanques obsoleto se tornou um predador de topo insubstituível em uma guerra eletrônica moderna. E como um conflito que deveria ter acabado com o A-10 acabou salvando-o. Quando a Operação Fúria Épica eclodiu, o Comando Central dos Estados Unidos se viu diante de um pesadelo multifacetado. Eles precisavam de poder de fogo bruto, em estado puro, e precisavam disso imediatamente. As pilotos da ativa da 23ª Ala foram rapidamente lançadas no teatro de operações. Mas o Pentágono enfrentava um enorme dilema. O Irã não é um ambiente permissivo. Ele possui sistemas complexos de defesa aérea integrada, redes de radar e baterias letais de mísseis superfície-ar. Enviar um A-10 para o coração dessa teia parecia uma missão suicida. Então, os comandantes se adaptaram. Eles reescreveram o manual tático. Ao delegar missões críticas de apoio aéreo aproximado e de interdição para a frota de A-10C Plus em áreas como o Iraque e a Síria, a coalizão conquistou uma enorme vantagem estratégica. Os Javali ficaram responsáveis pelas tarefas mais pesadas, caçando milícias ligadas ao Irã e neutralizando ameaças terrestres com eficiência brutal. Isso liberou plataformas furtivas de alta tecnologia, com maior capacidade de sobrevivência, para focar em suas avançadas capacidades de guerra eletrônica e ataque diretamente dentro do espaço aéreo iraniano. E o Javali não voou apenas com seus armamentos tradicionais. Ele entrou no combate fortemente modernizado como o A-10C Plus. Imagens oficiais da missão divulgadas em meados de março de 2026 chocaram analistas de defesa, revelando uma carga mista e altamente flexível, projetada para total adaptabilidade. Sob as enormes asas, o A-10C Plus carregava 2 mísseis guiados ar-superfície AGM-65 Maverick para alvos blindados pesados e 2 mísseis AIM-9M Sidewinder para autodefesa. E 2 pods de foguetes LAU-131 equipados com um total de 14 foguetes AGR-20 guiados a laser para ataques de precisão. Combinado com um avançado pod de designação AN/AQ-28 Lightning e um enorme tanque externo de combustível de 600 galões, o Warthog podia permanecer sobre o campo de batalha por horas, esperando o inimigo cometer um único erro. E então a icônica atração principal. O canhão rotativo GA-8 Avenger de 30 mm. Vídeos começaram a inundar a internet mostrando o Warthog destruindo posições de milícias com passagens de ataque precisas e devastadoras. O jato que o Congresso tentou eliminar estava mantendo a coalizão viva.
Mas o maior teste de sobrevivência do Warthog não seria nos desertos do Iraque. Isso aconteceria quando uma catástrofe na linha de frente forçasse o A-10 a cruzar a fronteira diretamente para as garras das defesas aéreas iranianas. O ponto de virada aconteceu em uma missão de alto risco no interior do Irã. Um F-15 e Strike Eagle da Força Aérea dos Estados Unidos, operando sob o indicativo de chamada DUD-44, estava caçando alvos quando um sistema de defesa aérea iraniano AD-08 Majid de curto alcance travou a mira. Um clarão, uma interceptação cinética e o Strike Eagle estava caindo. Em um instante, todo o teatro de operações entrou em absoluto frenesi. Um aviador americano abatido dentro de território iraniano hostil é o pior cenário possível. O Pentágono precisava montar imediatamente uma força-tarefa de busca e resgate em combate, ou CSR. Eles precisavam de velocidade, de uma equipe de recuperação de pessoal de elite e, acima de tudo, de uma plataforma capaz de voar baixo, mapear o terreno e suprimir as forças inimigas com fogo avassalador. Eles chamaram os Warthogs. Ao cruzar o espaço aéreo iraniano, os A-10C se integraram perfeitamente com as aeronaves de resgate C-130J Combat King II e os helicópteros HH-60W Jolly Green II. A missão deles: encontrar o piloto, conter os militares iranianos e abrir um caminho para sair do inferno. O ambiente era extremamente hostil. Não era um espaço aéreo permissivo, era um verdadeiro moedor de carne. Durante essa operação de resgate intensa e caótica, a frota de A-10 sofreu sua primeira perda confirmada em combate. Tiros do solo atingiram um Warthog que protegia a equipe de resgate. O dano foi catastrófico. Uma imagem incrível capturou o jato atingido sobre o Irã, poucos momentos antes do fim. Seus cargas externas haviam sido completamente descartados e uma enorme parte do leme esquerdo estava totalmente ausente. Ainda assim, fiel ao seu design, a banheira blindada de titânio resistiu por tempo suficiente. A piloto conseguiu conduzir a aeronave avariada para longe do território hostil continental, ejetando-se com sucesso sobre o Golfo Pérsico, onde foi resgatada sã e salva por forças amigas. Relatos não confirmados também sugeriram que um segundo A-10C Plus sofreu danos de combate naquele dia, forçando um pouso de emergência brutal no Kuwait. O Warthog sangrou, mas a missão foi bem sucedida. A piloto do DUD-44 foi trazida para casa. O teatro de operações perdia aeronaves rapidamente e o CENTCOM precisava de reforço imediato. Para salvar a missão, o Pentágono teve que chamar as guerreiras de fim de semana definitivas. No final de março e início de abril de 2026, observadores de aviação no Reino Unido testemunharam algo espetacular. Um enorme grupo de 18 A-10C Plus Thunderbolt da Guarda Aérea Nacional pousou na Força Aérea Real Lakenheath, preparando-se para uma rápida transferência diretamente para o Oriente Médio. Esse grande bloco de reforço era uma força conjunta de duas unidades lendárias encarando suas próprias aposentadorias. O 190º Esquadrão de Caça, os Skullbangers, da Guarda Aérea Nacional de Idaho, e o 107º Esquadrão de Caça, os famosos Red Devils, da Guarda Aérea Nacional de Michigan. Para ambas as unidades, essa missão foi um capítulo final inesperado e poético. Antes da escalada, os Red Devils de Michigan estavam se preparando para desativar seus 20 caças com código MI para abrir espaço para os aviões-tanque KC-46, a Pegasus e uma futura transição para o formidável F-15 X-Eagle II. Enquanto isso, os Skullbangers de Idaho já estavam programados para entregar seus Warthogs e fazer a transição para o F-16 Fighting Falcon. Mas o destino tinha outros planos. Ao chegarem à base aérea Mawafaq al-Salti, essas 18 aeronaves da Guarda transformaram completamente a capacidade operacional das forças dos Estados Unidos na região. E com a chegada delas, veio uma mudança radical e sem precedentes na forma como o A-10 é pilotado. À medida que o conflito se intensificava, o perigo se expandiu das areias do deserto para as águas estreitas e voláteis do Estreito de Hormuz. A coalizão enfrentou ameaças marítimas assimétricas, embarcações rápidas de ataque iranianas, veículos de superfície não tripulados, minas marítimas e drones kamikaze voando baixo.
Lento, fortemente armado e capaz de permanecer indefinidamente em baixas altitudes, o A-10C Plus acabou se mostrando a contramedida perfeita. Os Warthogs da Guarda e da Ativa foram designados para perfis de missão totalmente novos: ataque marítimo e interceptação de drones. Voando baixo sobre as ondas, usando seus pods avançados de mira para rastrear lanchas rápidas em enxame e drones com baixa assinatura de radar, os Warthogs se tornaram uma parede flutuante de aço, protegendo rotas marítimas críticas e interceptando ameaças antes que pudessem alcançar seus alvos. O jato estava desempenhando tão excepcionalmente bem nessas múltiplas funções que o alto comando em Washington chegou a uma conclusão surpreendente. Eles não podiam se dar ao luxo de perder o Warthog. No dia 21 de abril, a secretária da Força Aérea ficou diante dos repórteres e fez um anúncio bombástico que reverteu completamente uma década de estratégia do Pentágono. A Força Aérea anunciou oficialmente um novo plano para manter o lendário A-10C Plus Thunderbolt II em serviço ativo de combate até pelo menos 2030. Isso destruiu completamente os planos anteriores de aposentadoria que pretendiam eliminar o Warthog até o ano fiscal de 2029. Na verdade, a Força Aérea dos Estados Unidos havia pressionado por uma redução acelerada em suas propostas orçamentárias de 2026, exigindo a aposentadoria imediata de toda a frota. O Congresso os contrariou, ainda bem por isso. Sob o novo quadro revisado, a Força Aérea manterá um esquadrão da Ativa na Base Aérea de Moody e uma unidade da reserva na Base Aérea de Whiteman. Durante toda a próxima década, com um segundo esquadrão em Moody, estendido até 2029. Se você quer prova do compromisso dos militares em manter esse jato voando, basta ver essa atualização técnica raríssima. Para atender a uma demanda urgente do Comando de Combate no Oriente Médio, engenheiros criaram e testaram um novo adaptador de reabastecimento por sonda para o A-10. Essa modificação permite que o Warthog receba combustível de aviões-tanque equipados com mangueira e cesto. Por que isso é importante? Porque os novos aviões-tanque KC-46 Pegasus da Força Aérea têm limitações estruturais que impedem o reabastecimento seguro do A-10. Usar uma lança tradicional e misturar diferentes tipos de aeronaves receptoras nas missões do KC-135 é um pesadelo logístico. O novo adaptador garante ao Javali independência operacional total. Analistas de defesa concordam: você não gasta tempo, dinheiro e esforço de engenharia para projetar um novo sistema de reabastecimento para um avião que você pretende jogar no lixo. Mas essa reversão repentina de política desencadeou um verdadeiro pesadelo logístico, porque o Pentágono já havia começado a desmontar a estrutura por trás do Javali. Poucas semanas antes do anúncio da extensão, em 3 de abril de 2026, o 357, o Esquadrão de Caça, realizou uma cerimônia de formatura para a última turma de pilotos alunos do A-10. Foi o fim definitivo do programa de treinamento do Thunderbolt II. Não estão sendo formados mais novos pilotos de Warthog. Manter vários esquadrões de combate até 2030 significa que os comandantes precisam gerenciar uma frota envelhecida e desgastada pela batalha com um grupo fixo e cada vez menor de aviadores. Com as principais instalações de manutenção na base aérea de Hill já desativadas, a Força Aérea enfrenta uma corrida brutal contra o tempo. Eles têm os aviões, eles têm a missão, mas a rede de apoio está em estado crítico. O Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II nasceu durante a Guerra Fria para destruir divisões blindadas soviéticas nas planícies da Europa. Ele passou décadas protegendo as tropas terrestres nos vales do Afeganistão e nos desertos do Iraque. Por 20 anos, críticos e burocratas tentaram decretar o fim dele. Eles diziam que era muito lento, muito frágil, muito antigo para o campo de batalha moderno, de alta tecnologia e digital. Ainda assim, nos céus do Irã, em meio ao caos da Operação Fúria Épica, o Warthog fez o que sempre soube fazer de melhor. Ele se adaptou. Ele lutou. Ele sangrou. E provou que quando o fogo traçante começa a voar e um piloto americano está preso atrás das linhas inimigas, não há som mais bonito na Terra do que o rugido de um titã de 2 motores vindo para te trazer de volta para casa. O cemitério vai ter que esperar. O Javali ainda não terminou de lutar.
Obrigada por assistir. Se você quiser ficar por dentro das últimas atualizações táticas da Operação Fúria Épica e do futuro da aviação militar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e me contar nos comentários. Você acha que a Força Aérea está certa em estender o Javali até 2030? Até a próxima, fique de olho nos céus.